bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui sou eu, né? Vocês já conhecem. Marcos Leão, minha voz do além que vocês conhecem está aqui, ó. Oi, Vou fazer esse movimento assim, ó. tô aqui. Tá aqui, ouviram ele aí. E Calunga, que deve estar por aqui. Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje e eu trouxe pra gente um texto bem legal, né? Depois eu posso continuar aquelas histórias que eu estava contando, mas é porque tem gente que pede para ler trecho de livro, tem gente que pede para eu continuar os casos, enfim. Então eu vou atendendo, como diz minha mãe, a gregos e troianos. E hoje a gente vai ler então um trecho do livro Você com Você, que é uma psicografia minha com o espírito Calunga, que foi um trabalho muito legal que eu fiz, né? E que a cada dia assim, eu descubro uma coisa nova nele. É muito interessante. Então, experimente o novo, é esse capítulo que nós vamos ler. Então, que tal mudar a sua vida? Que tal fazer algo novo? Já não está cansado dessa sua figura sem graça e sem brilho? Sabe, a cada hora o mundo se apresenta de modo diferente. Minuto a minuto, tudo se transforma bem debaixo dos nossos olhos. Mudam-se governos, economia, clima, o papel de cada um na família, a própria estrutura familiar. Sofre transformações a forma de trabalhar, estudar, comunicar-se e educar. Meu Deus, que mundo dinâmico! Não é para menos. Nem a Terra fica parada, gira em torno do Sol e em torno do seu próprio eixo. Dá para ficar na contramão desse movimento todo? Então, como é que você insiste em manter-se assim, igual, sem novidades, apático, sentindo-se infeliz? Como se fosse a própria imagem da derrota, parece apenas vegetar, dia após dia, vendo a banda passar. Os anos vão embora e você não surpreende ninguém. E o que é pior, nem a si mesmo. Acorda, meu filho, está na hora, ou melhor, já passou da hora. A vida não vai esperar. É hora de reciclar valores, posturas e a forma de ver o mundo. Levante, movimente-se, integre-se à vida que pulsa em torno de si. Retire a poeira da mesmice que está sobre você e ameaça sufocar a sua alma. Lave a espessa nuvem de miasmas que orbita ao redor da sua cabeça com um shampoo de novas ideias. Abra a janela da imaginação e areje os sonhos. Renove os votos de felicidade. Informe-se, vá à luta, abra as portas e as janelas da sua casa, física e mental, e deixe a vida entrar com toda a intensidade e por todas as dependências do seu lar. Nada será diferente se você não adicionar à sua vida um pouco de ousadia e novidade. O ser humano foi colocado aqui na Terra para ir além dos limites, para ter a desenvoltura de fazer-se novo a cada desafio. E eu não vou ler o resto. Vou deixar vocês aí com um gostinho de quero mais. Mas esse é um trecho do capítulo Experimente o Novo, que está no livro Você com Você, ditado pelo Espírito Calunga e que eu tive a alegria de participar nesse projeto. Tá bom? É isso aí. E eu só queria dizer uma coisa, né? Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você mudou, né, na contramão aqui do que o Calunga falou, que a gente tem que mudar, enfim, mas tem gente que fala assim, você mudou, né? Eu sempre digo assim, quando as pessoas falam comigo desse jeito, eu falo assim, graças a Deus que eu mudei, né? Porque a dinâmica da vida tá aí e se eu não mudo, como o Calunga diz aqui, eu vou estar na contramão desse processo. Então, quando alguém disser para você assim, nossa, você está diferente, você mudou, você não é o mesmo como era antigamente, você diz assim para ele, ainda bem que você notou, graças a Deus que os meus esforços foram compensados, porque eu mudei. Deus me livre de mesmice, gente, nossa, só Deus na causa. Bom, depois desse meu pequeno desabafo, eu vou me preparar, você não saia daí, né?
nós vamos bater um papo com o dono do programa, que é o Senhor Calunga. Você sabe que uma vez eu chamei ele de Senhor Calunga, ele me deu uma safanada. E aí, como hoje eu estou meio assim, espirituoso, sarcástico, aí eu vou chamar ele de senhor. Eu tenho certeza que ele não vai falar nada no ar, que ele é um homem educado, um espírito educado. Vamos lá. Daqui a pouco conosco, Calunga. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez juntos, os dois lados da vida, para que tenhamos alguns momentos, né, de um bate-papo gostoso, em que todos nós possamos aprender um pouquinho mais. Algumas pessoas acham que quando ocorre alguma coisa desse tipo, né, uma manifestação mediúnica e apresenta-se um espírito, seja eu ou qualquer outro, ou em qualquer outro médium, que o aprendizado ele é unilateral, né? E não é desse jeito. O aprendizado ele sempre tem essas duas vertentes. Quem abre a possibilidade dessa manifestação aprende, quem ouve o fruto dessa manifestação aprende, mas também quem oferece a possibilidade dessa manifestação também aprende muito, né? Aprende, por exemplo, como às vezes os médiuns falam coisas que não deviam ser comentadas, mas que deveriam ser uma relação mais intimista, né? E dessa maneira agem como se nós não estivéssemos vendo nem ouvindo, simplesmente pelo fato de que ele ainda não teve a nossa percepção. Então aprendam que nós todos somos cercados, como diz Paulo, por nuvem de testemunhas, e às vezes alguns membros dessa nuvem de testemunhas são bastante curiosos e o pior, guardam determinadas falas e posturas para utilizar em momentos adequados em que o médium se torna um tanto quanto empacado, por assim dizer, né? Dentro daquelas tarefas que determinado espírito solicita que realizem juntos, e então o espírito humano que pode utilizar de determinadas ferramentas para poder surpreendê-lo e ter o seu pedido acatado. Não quer dizer que farei isso com esse que me serve, mas já digo que já fiz em alguns momentos para que o trabalho desenvolvesse dentro daquilo que foi estabelecido para a própria ascensão espiritual dele. Mas por teimosia, por coisas que todos os médiuns têm em níveis diferentes, ele teimava em não fazer. Então usei de certos subterfúgios, né? Busquei certas lembranças, algumas até remotas, para poder convencê-lo da eficiência e da necessidade daquele projeto e principalmente o quanto que aquele projeto iria promover um crescimento espiritual do próprio médium. Mas esse é assunto para um outro momento, né? Eu só queria deixar gravado no psiquismo dele que a gente vê tudo, a gente ouve tudo. Não somos Deus, nem somos onipresentes, oniscientes, mas quando a gente está próximo da aura, do psiquismo do médium, mesmo que ele não nos perceba por N motivos, nós percebemos. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus, Calunga. Calunga, apesar do programa estar saindo toda semana, né? Esses últimos programas a gente gravou já há um tempo atrás, então saudade que deu, assim, de fazer esse programa com você. Nós também, né? Apesar de que não havia a nossa manifestação ostensiva, mas como vou dizer para vocês, assim, como contratados
por esse estúdio, né? Nós sempre ficamos aqui perambulando, assistindo às outras atividades do estúdio, opinando, sugestionando, porque uma coisa que nós gostamos de fazer, principalmente eu, é meter o bedelho, principalmente onde eu não sou chamado. Então, eu estive aqui, né, durante muitos dias e períodos, mesmo que a gravação não se efetuasse. Né? Nós somos contratados, por assim dizer, Mas pode desse ficar à estúdio. vontade, viu, para meter o bedelho. Então você já está... Nós estamos trabalhando intensamente, né, Uhum. para essas reformulações com ideias novas e estão chegando também alguns outros espíritos com conhecimento não só de tecnologia, mas também de entretenimento, de construção, né, de conteúdos, temas que estão se sentindo muito atraídos pelo que vocês fazem. Só a título de curiosidade, existe um jornal escrito, não é, que é o Ângelo Inácio, que eu tive a alegria de conhecer também recente. E tive inclusive um exemplar na mão e é bastante interessante a maneira com que ele escreve e descreve vocês. Mas também existem a transmissão da grande maioria dos programas que vocês realizam aqui no estúdio para as dimensões de onde eu venho, né, da cidade onde eu moro. E tem encontrado também uma aceitação da maioria da população que lá reside. E foram justamente essas transmissões que chamaram a atenção de vários profissionais, roteiristas, pessoas ligadas à transmissão via internet, né, aqueles construtores de conteúdos, foram sensibilizados, acharam interessante o projeto, estão se aproximando, né, de maneira a poder se ambientar e dar a sua contribuição também. Por falar em projetos, Calunga, a gente teve uma repercussão muito boa com os mistérios da mente. Então, a gente vai dar continuidade. Vamos fazer um outro projeto, né? E é bom a gente ter esse retorno de vocês, porque como eu disse agora há um tempo atrás, nós somos espíritos, as nossas percepções são muito mais avantajadas do que vocês encarnados, mas nem tudo a gente tem acesso, né? E acredito que nesse processo, que não é algo novo, mas é inovador, que se utiliza no programa, não é? Nós temos alcançado um número considerável de pessoas, mas antes de números de pessoas, eu acho que o mais interessante é a forma com que elas têm se relacionado com tudo aquilo que eu tenho tido a oportunidade de transmitir e como isso tem se encaixado, né, na dinâmica de vida de cada um, servindo inclusive de elemento para transformação e mudança. E isso é muito interessante e eu gosto muito, é a minha tarefa principal, primeira, né? Essa atitude de fazer com que a pessoa busque um caminho diferente, onde ela possa ser mais feliz. Então, estou à disposição. Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai fazer a pergunta de Mitra. Você pode responder com o tempo normal que você responde, não tem problema, tá? Ela fala que está gostando muito dos seus esclarecimentos e que está aprendendo muito. A pergunta é a seguinte: muito se fala que estamos encarnados para ajudar o próximo, além de nós mesmos, e que temos que buscar por este serviço. Mas, e quando acontece de não termos vontade de ajudar os outros, como se não fosse a hora ou a maneira certa? Isso é uma influência que pode estar nos afastando dessa missão ou realmente podemos ter vindo para um propósito mais egoísta ligado ao nosso desenvolvimento individual? Graças a Deus.
Marcos está segurando a minha língua, né? Como sempre, mas eu vou tentar ser o mais... me fazer entender com máxima simplicidade. Muito bem. Ninguém vem à Terra para ser um elemento exclusivista. Se assim fosse, ele nasceria num planeta semelhante àquele que o Pequeno Príncipe foi visitar, né? E mesmo assim ele se deu muito mal, né? Falo do Pequeno Príncipe porque tive a oportunidade de ler esse livro na dimensão onde eu vivo. Então, nós todos, e aí eu me incluo também Calunga, nós nascemos num núcleo de espíritos, numa coletividade, numa aldeia global de espíritos. Então, ninguém veio com a perspectiva, com a tarja de ser um ser voltado exclusivamente para o seu sustento. Isso é algo que realmente vai de encontro a todas as possibilidades de remissão e de crescimento de quem quer que seja. É muito comum, quando a gente tem conhecimento daquilo que a gente tem que fazer, preste bem no que eu disse, quando a gente tem conhecimento daquilo que temos que fazer, e por indisposição interna, fraqueza, covardia, medo, porque são essas emoções que norteiam o indivíduo quando tem ciência do que tem que fazer e não faz. Então, mais fácil que alguém que esteja nessa situação, a maneira mais fácil que ele encontra para tentar se desvencilhar dessa sua não vontade de fazer aquilo que ele tem certeza que tem que fazer, é terceirizar, né? Será que eu não vim com essa indisposição por parte de Deus? Ou seja, já colocou a culpa em Deus, né? Será que eu não tenho que cuidar primeiro da minha autoiluminação para depois cuidar de quem... Olha, isso não existe. Só anda aquele que é solidário, só cresce, só se descobre, só desabrocha os seus valores, os mais nobres possível, são aqueles que vão em direção ao social, à sociedade, às pessoas com as quais ele tem a condição de viver os seus dias no planeta Terra. E é dessa forma, indo em essa direção, é que nós vamos disponibilizando recursos cada vez mais abrangentes a nós mesmos. Eu poderia muito bem estar bastante confortável na colônia onde eu vivo. Estou lá, tranquilo, estou inserido na lei de reencarnação, já descobri um monte de coisas que são importantes para a minha vida e se alguém me perguntasse, eu poderia dizer assim, não, eu não estou quieto, eu estou cuidando da minha autoiluminação. Por isso eu não vou manifestar em médio algum, não vou escrever livro, não vou fazer programa. Eu estou aqui trabalhando internamente para que quando eu estiver 100%, eu vá então em direção aos médiuns que trabalham comigo ou qualquer outra coisa que porventura me disponibilize em realizar, porque aí eu vou executar essa tarefa 100%. Não iria não. Sabe por quê? Me falta a prática, me falta a vivência, me falta a concretização de alguma coisa que me dê autoridade. Autoridade, inclusive, para lidar com as coisas mal resolvidas que eu tenho. Ninguém vive de fábula, ninguém vive de inércia, ninguém vive de uma pseudo-autoiluminação egóica, egoísta, centrada em si mesmo. E eu digo para você, porque você me perguntou, é porque você quer ouvir, né? Talvez não seja aquilo que você deseja, mas é o que você precisa, que é necessário. Se você se manter nessa atitude e nessa tentativa vã de direcionar, de terceirizar essa sua fantasiosa ilusão de que você vai transmutar a responsabilidade e realização que você tem, muito em breve você vai viver situações um tanto quanto mais conflitantes. Sabe por quê?
Você engana todo mundo, se assim você desejar, mas a si próprio não tem como se enganar. A sua consciência é um elemento que te liga diretamente à vida, ao Criador. E não há como enganar ao Criador, não há como enganar as leis da natureza, não há como se enganar. A gente pode disfarçar as coisas, colocar máscaras de que está tudo bem, que as coisas caminham como devem caminhar, mas não há como a gente se enganar. Então, não há espírito te influenciando para não fazer isso, você não veio com a missão especialíssima de se auto-iluminar, esquecendo as mazelas da sociedade. Essa é uma preguiça emocional interna sua. Portanto, vença essa preguiça, porque se você não soubesse o que fazer, você não teria me perguntado. Se você não tivesse o entendimento exato que você tem coisas a realizar consigo e com seu semelhante, você não faria esse tipo de pergunta. Sabe o que isso significa? Que você está sendo já acionada por um elemento incorruptível, que é a nossa própria consciência, que é a sua própria consciência. Então, como disse o texto aqui, levanta, sacode essa poeira da mesmice e vá fazer alguma coisa, primeiramente em favor de si mesma e, paralelamente, dando a sua condição, a sua contribuição a essa sociedade que, como você, que como eu, mesmo espírito desencarnado, tem passado por momentos bastante desafiadores. E repito, não tente terceirizar aquilo que você já tem entendimento exato do que você tem que fazer. Não tente. Essa é uma das maiores ilusões em que você vai se entregar. Esse é um dos maiores escolhos que você vai colocar na sua própria vida. E não pense você que você vai atingir um estado satisfatório, interno, se omitindo de dar sua parcela de contribuição no meio social. Porque, repito, se você me faz esse tipo de pergunta, é porque você já sabe a saciedade o que fazer. Você está, repito, com preguiça, indisponibilizando os recursos que você tem, numa ilusão transcendente que você precisa se resguardar e se equipar internamente para fazer aquilo que você tem por obrigação fazer. É o nosso dever contribuir para que a sociedade se melhore, se equipe melhor, se desvencilhe das coisas que são pedra de tropeço, porque nós fazemos parte da sociedade. Você faz parte da sociedade encarnada, por enquanto, e espero que continue fazendo parte da sociedade encarnada, movendo os recursos que você tem em mãos, antes que você chegue aqui no mundo espiritual, e aí certamente eu vou te resgatar em alguma região de maiores sofrimentos, e você vai chegar aqui indagando o porquê de tal situação. E aí eu, como um bom espírito que sou, não sou espírito iluminado, sou um bom espírito, eu vou dizer para você assim, lembra daquele programa em que eu participava e que você me direcionou uma pergunta e eu te respondi, não dentro daquilo que você queria ouvir, mas daquilo que você precisava? Lembra? Então, eu acho que você não colocou em prática, então é por isso que você está nessa situação. E você vai me perguntar assim, e você vai me retirar daqui agora? Eu falo assim, não, não tem essa condição. Sabe quem vai retirar você daí agora? Você mesma, tomando consciência daquilo que você não fez e pedindo perdão a Deus, uma outra oportunidade para que você retorne ao planeta Terra e faça aquilo que lhe era seu dever realizar. E vou seguir adiante. Porque a vida é assim, seguir adiante, fazendo aquilo que a gente pode, realizando aquilo que é de nossa responsabilidade, indo em direção a pessoas que estão com vontade de fazer as coisas de maneiras diferentes, com possibilidades diferentes, mas realizando. Finalizando, acorda enquanto há tempo. Você sabe a saciedade o que fazer.
E olhe que hoje o nosso programa foi direcionado especificamente para você. Espero que as outras pessoas que estejam nos ouvindo também retirem aí uma parcela de informação para que se percebam numa situação semelhante, também, né, saiam desse grande maia e comecem a fazer as transformações que não são necessárias. O mundo vai se transformar à medida em que nós, e aí eu me incluo, Calunga, porque eu sou ser humano fora da matéria, mas sou ser humano. O mundo vai se transformar para melhor à medida em que o ser humano se transformar para melhor. E não há como nos transformarmos para melhor se a gente não se envolver com as situações que trazem dificuldades e sofrimentos ao meio social, porque nós estamos inseridos dentro desse meio social, nós fazemos parte desse meio social. Então, se a gente melhora nos ajudando e ajudando mutuamente quem quer que seja, tudo se transforma e transforma para melhor. Graças a Deus, espero não ter sido incisivo demais, mas é porque existem determinadas situações que nos pedem uma fala mais intensa, principalmente diante desses momentos cruciais que estamos vivendo, onde a grande maioria dos seres encarnados já tem maturidade o suficiente para entender que a ascensão espiritual não se dá meditando reclusa, fechada dentro de quatro paredes. Mas a elevação espiritual se dá quando nós, encarnados, vocês desencarnados aqui, eu, mergulhamos de cabeça no meio social onde a gente vive, solucionando, ajudando a solucionar questões que dificultem essa relação do indivíduo para com ele mesmo, e assim a gente vai se desenvolvendo e nos melhorando, e aquela ascese espiritual que tão misticamente alguns pregam na dimensão de vocês e na nossa, que é totalmente inexistente, né, deixa de imperar de forma tão veemente a ponto da gente receber uma pergunta com essas características. Não é nenhum pito, né? Mas é simplesmente um alerta um tanto quanto mais incisivo, porque ainda há tempo para que se faça de maneira diferente. Graças a Deus, que Jesus nos abençoe, graças a Deus.